Mas, irmãos queridos, graça e paz, estamos aqui com muita alegria no coração e vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia, estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e hoje nós vamos ler do verso 15 até o verso 18. Efésios, capítulo 1, versos 15 a 18. Então, nós vamos ler a oração que Paulo fazia. Então, verso 15. Todos estão acompanhando aí direitinho? Então, olha o que Paulo vai fazer no verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor que vocês têm para com todos os santos, não cesso de dar graças, de agradecer a Deus por vocês. E eu estou acrescentando aqui, e quando eu oro, eu faço menção de vocês em todas as minhas orações. E o que eu peço para vocês? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha o que Paulo pedia, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e revelação de quê? No pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação para conhecer Deus. O que mais ele fala? Ele falou uma coisa que está dentro de nós, no nosso espírito. Iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para que vocês saibam, para saberdes qual é a esperança, porque você foi chamado por Deus. Iluminar os olhos do coração para que vocês saibam qual é a esperança, porque você foi chamado por Deus. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, depois de Paulo ter falado coisas maravilhosas, olha lá, verso 3, falou das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Verso 4 e 5, fala da predestinação, que nós somos escolhidos por Deus quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Verso 5, nos predestinou para Ele, tudo ligado a Cristo, por meio de Cristo, segundo aquilo que Ele propôs na vontade dEle, para louvor da glória da sua graça. Verso 7, Paulo fala que nós somos redimidos pelo sangue da cruz. No verso 10, Paulo fala que o propósito de Deus é fazer Cristo o centro de todas as coisas, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas nos céus e na terra. Então, Cristo é o centro, é o administrador, o controlador de todas as coisas. Em quais níveis? Nos céus e na terra. Depois ele fala que através da morte de Cristo na cruz, nós fomos feitos herança por Deus. Nele digo, verso 11, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Cristo nos comprou com seu próprio sangue, para sermos louvor da sua glória. No verso 13 e 14, agora vem o selo, a escritura do Espírito Santo. Porque nós fomos feitos herança, agora Deus vem nos escriturar, nos selar, em quem também vós, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, acreditaram no evangelho, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia que Deus nos deu até o resgate da sua propriedade. Olha quantas coisas profundas que Paulo está explicando, que já foi feito, as bênçãos espirituais, a predestinação, a redenção, centralizou todas as coisas em Cristo, nos fez em Cristo herança, nos mandou o Espírito Santo, que é a escritura de propriedade que nós pertencemos a Ele, nos selou com o Espírito Santo e nos deu uma garantia de que nós somos de Deus e vamos herdar tudo aquilo que Ele prometeu.
Agora Paulo dá uma paradinha, ele deve olhar para os Efésios e falar assim, mas até onde eles estão entendendo? Até onde a mente deles entende toda essa grandeza do que foi explicado nesses versos anteriores? E Paulo sabe que muitas vezes demora anos para as pessoas terem o entendimento da verdade. Elas precisam ir ouvindo. E Paulo também compreende que ele falou tudo isso, mas ele não tem poder de fazer as pessoas entenderem. Ele não tem capacidade de fazer a coisa entrar na cabeça da pessoa. Ele é incapaz, ainda que ele tenha gritado na pregação dele. Ele sabe que ele não pode fazer nada para que as pessoas entendam. E dentro dessa limitação humana, desse apóstolo limitado, de ter falado coisas tão profundas, e ele quer que eles entendam, mas não sabe até onde eles entenderam, até onde a coisa penetrou. Ele não tem poder para fazer isso penetrar dentro deles. Então ele vai orar. Ele sabe que a única forma dele se sentir preenchido é falar com Deus e pedir para Deus, conceda a eles, abra o entendimento deles, ilumina os olhos do coração. Deus, eu falei, mas não posso ir além disso, mas o Senhor pode abrir a mente deles, por isso dentro deles, de uma forma tão maravilhosa, dando revelação da verdade para eles. Então, como pregador, a gente fica frustrado. Por quê? Porque você pode falar essas coisas, mas fazê-las entender é totalmente, nós somos incapacitados. Eu tenho um maior anseio que você entenda como eu estou entendendo, eu tenho sede que você entenda, mas não tenho poder de fazer. Só Deus pode fazer. Então Paulo começa uma oração. Desde o dia que eu ouvi a fé que é entre vós o Senhor Jesus. Vocês têm amor uns com os outros, amor por todos os santos. Não cesso de falar com Deus e de pedir para Deus nas minhas orações. O que Paulo pedia? Se for o falso evangelho, dá casa, dá carro, Senhor, liberta, Senhor, cura, Senhor, abra a porta do trabalho, toca ali, faz campanha. Vocês estão entendendo? Os pastores iriam orar assim na igreja hoje. Ai, faça isso, ajuda, levanta. Né? Paulo viu uma coisa muito mais profunda, então ele vai pedir para Deus. Ok, conceda a ele, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode abrir o entendimento deles. Só o Senhor pode pôr a verdade do Evangelho dentro dele. Então conceda a eles, Deus. O quê? Porque Paulo ora assim, conceda a eles espírito de sabedoria. Lá dentro, tenho eles lá no espírito deles sabedoria e revelação de quê? Para um pleno conhecimento, eles te conhecerem o Evangelho plenamente. Agora, por que dá esse sentimento em Paulo? Porque ele se sente tão incapaz. Porque Paulo conhece a natureza humana, ele conhece a mente humana, ele conhece o estado de pecado que o homem se encontra, e sabe que o homem não tem nenhuma capacidade para entender o Evangelho. O homem não tem nenhuma capacidade para compreender as coisas espirituais. Paulo sabe que a mente do homem é estragada, é destruída, está nas trevas, não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Só uma intervenção divina que vai fazer com que alguém entenda essas coisas simples que nós temos pregado, que é o Evangelho da graça de Deus. Então vamos para a palavra para trabalharmos nisso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, você está em Efésios, volta, Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios. Vamos ali ler uma coisa ali. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Ele fala aqui de dois homens, o homem natural, o homem espiritual. Olha lá. Verso 14. Ora, o homem natural, olha lá, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê?
porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem como? Espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o que Paulo fala no verso 14? Existe um homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Você tem que entender que o homem se tornou pecador e o estado mental do homem foi destruído. O mundo emocional do homem, ele foi destruído. O homem foi destruído, corpo, alma e espírito. Mas o estado mental, a capacidade de compreender o mundo espiritual, a capacidade de penetrar e ter entendimento espiritual, a mente do homem foi destruída. O mundo emocional do homem foi destruído. Então o homem não tem capacidade mental para entender as coisas do Espírito de Deus. Por isso que é mais fácil esse evangelho. Olha, vem para a igreja que a tua vida vai mudar, vem para a igreja que você vai ter trabalho, vem para a igreja que você vai ficar rico, mas faz todas as ofertas, vem para a igreja que o teu filho vai melhorar, vem fazer uma campanha para a família, inscreve o nome dos seus familiares aqui, faz com que eles sejam associados, que Deus vai fazer alguma coisa por eles. Ah, você está em crise, vem aqui que a crise vai sair. O empresário está falido, vem aqui que Deus vai levantar o teu comércio. Isso não é evangelho, mas por que as pessoas correm atrás disso? Porque a mente delas quer essas coisas. É o evangelho que promete solução de tudo. Mas quando se trata das coisas espirituais, essa mesma gente que corre atrás dessas respostas, desses benefícios, não tem nenhum entendimento e não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque parece loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então a mente do homem é uma mente escravizada, destruída. Ela não consegue penetrar no mundo invisível. Ela não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Porque para a mente natural as coisas do Espírito de Deus é loucura. Ele não entende, não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Eu, nesse estado natural de homem natural, não consigo penetrar e ter entendimento das coisas espirituais. Então, se o crente não aprender que a mente dele é um estrago total, que a mente dele é incapaz, se não houver uma intervenção de Deus, ele não vai entender o evangelho da graça de Deus, não vai crer em Jesus, nem salvo vai ser. Ele vai ficar cego para o mundo espiritual. Enquanto ele não entender que a mente do homem foi destruída, está destruída, que é homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, nem pode compreendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Então, quando Paulo está orando pelos Efésios, Paulo sabe que, ainda que eles eram crentes, a pessoa é crente, a mente dela não muda de um dia para outro. Vai ter que ter um processo de renovação da mente. Olha, eu falo isso sempre. Que vai durar anos, vai durar muito tempo. A pessoa creu em Jesus Cristo, chegou na igreja, a mente dela tem um passado de anos. Se ela viveu 50 anos, tem 50 anos de lixo religioso. Ela chega na igreja, creu em Jesus Cristo, dependendo da religião que ela fez parte, ou mesmo até do evangelho que ela ouviu no passado, ela traz um monte de coisa na mente dela que a escraviza, baseado no passado dela. Agora, Deus começa um trabalho, já falei isso, trabalhar na mente dela com a pregação do evangelho para tirar o estado mental dela daquele cativeiro, para renovar a mente dela, para com que ela veja a vida, o mundo de fé, o relacionamento com Jesus de uma forma diferente. Tem que haver uma ação de Deus na mente dela, uma limpeza. Você tirar a velharia, tirar as trevas, a forma antiga de pensar,
o que sofreu no passado está tudo ali, para Deus eliminando esse recalque de sofrimento. Tudo isso leva muito tempo. E não, se essas coisas estiverem presentes, ela não consegue entrar no mundo espiritual e compreender as coisas do Espírito de Deus, que é o Evangelho, porque ele parece loucura. É por isso que Paulo está orando. Deus precisa de uma intervenção na mente dos efésios, na compreensão deles, na renovação da mente deles, porque o homem natural atrapalha muitas coisas. Você vê um monte de crente com uma mente natural, não evoluiu em nada. Eu vou falar a mesma coisa acreditando em objeto orado, acreditando em cartinha, em papelzinho ungido, em lencinho. E eles correm atrás disso, não tem mente espiritual para compreender as coisas do Espírito de Deus. Está claro isso? Estamos indo? Então vamos trabalhar mais. Vou ler de novo Efésios aqui. O 14, Efésios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem como no mundo espiritual. Discernem espiritualmente. Então vamos agora para Romanos, que é o livro anterior. Vamos lá, Romanos capítulo 1. E vamos ler alguns versos desse capítulo 1, onde Paulo mostra o estado mental do homem, o estado mental caído e destruído. Romanos capítulo 1, verso 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, olha lá, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O que aconteceu com ele? Obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O que Paulo está explicando? Que na queda do homem, o coração, a mente, o interior do homem se tornou uma coisa obscurecida e morta. Não consegue compreender a Deus. Ele se acha inteligente, o homem natural se acha inteligente. Mas essa inteligência humana para Deus, eles se tornaram loucos. Então essa sabedoria humana, essa mente caída, quando ela está diante de Deus com seus pensamentos, Deus olha e vê um monte de loucos na forma de pensar. Tendo o coração obscurecido, houve um apagão, né? Houve um apagão, um obscurecimento dentro do coração do homem. Quero ler de novo aqui. Vamos ler de novo. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos, foram anulados nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, se tornaram pessoas loucas. O que Paulo está dizendo? Houve um obscurecimento na mente e no coração, escureceu tudo por dentro. Eles se tornaram loucos. Por isso que o Evangelho, eu não consigo compreender de modo natural. Se Deus não intervir no coração do homem, não abrir a mente dele, não lhe dar entendimento, ele não consegue entender o Evangelho. Enquanto pessoas, 30 anos de igreja, não entendem nada do Evangelho. Fala alguma coisa do Evangelho da graça, eles estão tão bitolados naquele ensino da velha aliança que eles não entendem nada. Está obscurecido de entendimento. Não é? Mesma coisa esse negócio aí. Vai dando glória, tudo é glória. Dá glória, irmão, dá glória. Você não vê nenhuma vez Paulo nas suas casas dizendo, vai dando glória. O que ele falava era glória a Deus, pela grandeza do que ele enxergava. Mas você chega para um e fala assim, por que você fica aí dando glória? Pegou um hábito pentecostal, aquela mentalidade cega, ele acha que aquilo ali é uma coisa poderosa. Às vezes não sabe nem o que está falando, está numa ignorância do Evangelho. E não muda. Vocês entendem ou não? Você conhece pessoas assim, você falou alguma coisa do Evangelho, ele há 30 anos em uma igreja, ele está tão bitolado naquilo, e quando você fala a verdade para ele, ele está com a mente do homem natural, não entende as coisas do Espírito de Deus, parece loucura.
Está cheio de gente assim no meio da igreja. Então houve esse obscurecimento. Estamos indo? Está clareando isso na sua mente? Vamos um pouquinho. Agora vamos lá, nesse mesmo capítulo, no verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha lá, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha aí, daí que vem tudo isso, olha. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja. Olha aqui a lista de coisas. Homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. São pessoas que caluniam, aborrecidos de Deus, são pessoas soberbas, presunçosas, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Até aí. Então Paulo fala aqui, Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Não é que Deus falou assim, agora eu vou castigar vocês, vou entregar vocês de pirraça por uma disposição mental reprovável. Não, quando ele pecou, passou, essa disposição mental reprovável faz parte da morte que ele sofreu. E Deus soltou o homem nessa situação. Uma disposição mental reprovável. O que é isso? Por mais que você pense, não consegue entender as coisas do Espírito de Deus se não houver uma intervenção. Então o crente novo nos seus primeiros anos não tem uma mente renovada. Ele não aprendeu o evangelho. Os primeiros anos da vida dele, ele é capaz de acreditar em qualquer coisa, dar crédito para tudo, porque ainda ele está com essa disposição mental reprovável. Ainda não passou por um trabalho de ensino para compreender as coisas do Espírito de Deus. É por isso que o crente novo é jogado para lá, é jogado para cá. É feito de massa de manobra, de manipulação nas eleições. O pastor chega, tem que votar nesse candidato, dá o púlpito para um maligno político que vai lá falar coisas que é mentira e ele, oh, glória a Deus, até aplaude. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ainda a cabeça deles, ainda eles estão nas trevas, o estado mental reprovável. Aí vem a prática das coisas inconvenientes. Então por que Paulo está? Deus conceda. Paulo sabe que os Efésios, Paulo falou coisas tão profundas, mas os Efésios ainda não estão maduros, está preocupado, então ele vai orar para que Deus abra o entendimento deles, tire eles dessa situação. Entregues a um estado mental como reprovável. Então vocês percebem Paulo, um apóstolo renovado, que conhece a verdade. Ele vê o pessoal da igreja de Éfeso, eles precisam compreender. Não tem o poder para fazê-lo. Então ele só resta uma coisa, vou orar a Deus para que Deus, que é capaz, possa fazer isso dentro deles, e eles venham enxergar. E essa é a minha oração constante por vocês. O que é? Eu não fico assim, olha, ajuda aquela pessoa nisso. Não, o que eu falo, Deus, abre o entendimento deles. É o que eu mais oro. Abre, eles precisam ver. Se não ver, não vai entender. Entende? A gente fica orando assim, faça isso, abre a porta para aquilo. Coisas que não vão resolver, mas quando o entendimento é aberto, muitos problemas do lado de fora, quando a pessoa entende o que é o evangelho, se resolve pelo entendimento. Ela não vai mais ter aquela guerra, aquela luta, não vai mais ver a vida daquele ponto atrasado, porque a mente mudou, entendeu o evangelho, vê a coisa diferente, está novo, está vivo, entende o que eu estou dizendo? Aí mesmo em Romanos, agora vai para o capítulo de número 3, verso de número 10 em diante, Romanos 3, 10 e 12, 10 a 12. Como está escrito, não há um justo sequer. Olha lá, repare bem nisso, não há quem entenda. O que Paulo está dizendo? Que toda a humanidade caída, não há quem entenda. Está assim aí? Não há quem busque a Deus. Todos estão extraviados. E juntos, todos juntos, numa unanimidade, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem entenda. Então o que Paulo está dizendo?
essa mente caída, essa mente natural, não tem condições de entender. Não tem condições de entender. Não há quem entenda. O homem natural não aceita e não entende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele parece loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem numa outra dimensão. Qual é a dimensão? Elas se discernem no mundo espiritual. Espiritualmente. Por isso que Paulo está pedindo o quê? Conceda a eles sabedoria e revelação. Ilumina os olhos do coração deles para que eles façam o quê? Para que eles possam compreender o que é ser um chamado por Deus. O que é a graça de Deus. O que é ser um escolhido, um predestinado. Para que eles vejam como isso é rico. Que herança existe por trás disso. Porque se eles não entenderem, não adianta. Então Paulo está orando intensamente. Para que eles tenham os olhos do coração iluminados, brilhe a luz dentro deles e eles venham ter compreensão da verdade. Agora vamos para Gálatas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas. Vamos ver o próprio apóstolo Paulo, o que aconteceu com ele. Gálatas capítulo de número 1, textos que nós lemos bastante aqui. Versos 1 e 2. Os Gálatas ouviram o Evangelho da Graça, Paulo fundou essas igrejas, só que entrou o pessoal da lei e perverteu o conhecimento deles, eles deixaram o Evangelho da Graça e se voltaram para a lei de Moisés, para a velha aliança. E Paulo vai trabalhar essa carta toda explicando isso. Agora Paulo diz no verso 11 e 12, olha lá. Faço-vos, porém, saber, irmãos, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Agora Paulo fala como ele se comportava antes desse entendimento, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora, como Paulo entendeu isso? Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou por a sua graça, aprove revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. O que Paulo está dizendo? Que ele também não tinha uma mente iluminada. Ele era perseguidor da igreja e devastava a igreja e era extremamente zeloso. E da idade dele, ele se avantajava a muitos da idade dele. Ele era religioso, ele cuidava que estava servindo a Deus. Mas não tinha uma mente espiritual, vocês estão entendendo? Era zeloso da religião, da tradição dos pais. Até que um dia o próprio Deus veio abrir e dar revelação a ele a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Vocês estão entendendo? Aí ele veio entender que ele era um chamado por Deus antes de nascer. Foi aí que se abriu, que ele entendeu a predestinação, o ministério dele. Se a mente dele não é mudada, ele nunca entenderia essas coisas. Ele passou anos, desde que nasceu até o momento que encontrou Jesus, passou anos debaixo da religião judaica, da velha aliança, sendo extremamente zeloso, não vendo nada o que poderia acontecer depois da cruz. Ele estava vivo quando Jesus estava vivo, cumprindo o ministério terreno dele, quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele não entendia nada e perseguia aquilo que Jesus havia feito na cruz. Estamos indo? Vocês não estão cansados, não? Agora vamos lá, Atos capítulo 9, vamos lá ver como Deus agiu para mudar a mente de Paulo. Você já sabe isso bem. Atos 9, 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Eu estou em Romanos, desculpe, eu passei. Estou lá lendo Romanos, Atos 9, 1. Olha lá.
Saulo, que é Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, olha, respirando ameaça e morte, olha como Paulo era violento contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, era assim que era chamado, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco. Aí ele já, como judeuzão, já entrou num jejum de 3 dias. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então presta atenção. Paulo pede autorização para ir para Damasco, e se ele achasse algum que cria em Jesus nas sinagogas, ia levar preso para Jerusalém. Ele respirava ameaça de morte. Ele nem imagina que Jesus é real. Ele nem imagina o que aconteceu na cruz. Ele não sabe nada da ressurreição. Ele não sabe nada das regiões celestiais. Ele nem sabe que ele é um chamado por Deus. Está totalmente morto na mente do homem natural. Está ou não está? Existe um mundo invisível e real. Ele está desse lado aqui, na sua religião. Nem imagina o que vai acontecer com ele. Mas no caminho, quando ele está lá com o coração enfurecido, eu vou prender, vou trazer eles presos a Jerusalém, vem uma intervenção divina. Viu uma luz que veio do céu e veio a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou totalmente perdido. O que é isso? O que está acontecendo? Quem é esse? Que luz é essa? Deu um pane nele. Quem és tu, Senhor? Aí ele ouviu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele foi agredido ali. Eu sou Jesus. Ele viu a luz, viu Jesus. Quem és tu? Eu sou Jesus. O que aconteceu com ele? Na hora ali, dentro dele. Aconteceu. A mente dele abriu. Ele ficou sabendo do evangelho inteiro naquele segundo? Não! Mas ele descobriu, entrou no nível. Jesus é verdadeiro e olhou para o passado. Tudo que eu estou fazendo contra não serve mais. Ele é verdadeiro. Repare bem, para alguém largar a religião, largar o falso evangelho, às vezes tem que tomar um tranco, sabe? Tem que tomar uma chacoalhada. Todos quantos chegaram para o evangelho da graça, a maior parte entrou em crise no sistema religioso. Deu muito dinheiro, fez tanta coisa, sabe? Se decepcionou tanto, aquela alegria que tinha, aquela ilusão com a igreja. Aquilo tudo caiu por terra. Quando ele resolveu largar tudo, desistir, não creio mais em Jesus, ouviu a palavra do evangelho. Estava esgotado, arrasado, perturbado. Quando entrou numa crise, ouviu uma palavra da verdade do evangelho, veio, acordou, ouviu a palavra e viu que tudo aquilo era um engano. Então, Paulo não iria crer se fosse uma coisinha mansa. Paulo, eu estou na porta e bato, Paulo. Abre a porta aí. Ai, não quero abrir, Jesus. Ai, eu vou triste. Dê a chance para Jesus. Vai numa igreja, canta um monte de música. Eu venho como estou. Se você saiu hoje e for atropelado, vai para o inferno, aceita Jesus. E canta aquela música, e vem alguém que tem uma música e chora. Se arrependa, pega na mão dele, vem para frente e levanta a mão. Sabe, esse ritual todo que não passa de religião. Que nunca vi Paulo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Vem na frente. Nunca vi Paulo fazer apelo de nada dessas coisas. Ele ia, pregava e acontecia. Vocês estão entendendo? Paulo não passou por nada, por esse processo nenhum. Não teve louvorzão, não teve a cantina, não teve o chá das irmãs, não teve o círculo de oração, robobó, não teve nada de robobó, língua estranha. Não teve campanha nem voto de sacrifício. Ninguém prometeu que ele ia ficar rico se desse todo o dinheiro dele lá, o carro, a casa.
Então, houve uma intervenção. Jesus vem, aparece para ele porque ele tinha um chamado, destrói todo aquele conceito na mente dele, implanta a verdade. Ele acorda, mexeu com a mente dele. É isso que o Evangelho faz, tem que mexer com a nossa mente. Tirar a gente da religião, tirar a gente daquele estado natural do homem que não aceita e não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E depois disso, Paulo se tornou uma pessoa apta para quê? Para ter revelação do Evangelho da graça de Deus. Sabe, eu estou atrás de muitas pessoas, é o fruto maduro que eu falo. Eu estou atrás das pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com o Evangelho, decepcionadas com esse sistema religioso. Eu estou atrás daqueles que deram o dízimo uma vida inteira e empobreceram. Daqueles que não aguentam mais as orações fortes, as campanhas, os objetos orados. Eu estou atrás desses que o sistema fala, é desigrejado e desviado. Eu estou atrás dessa gente, porque esses é o fruto maduro, está a um passo de encontrar o Evangelho da graça de Deus. Agora, esses que estão cantando muito, fazendo campanha, lutando pelos seus apóstolos, lutando pelos seus líderes, não querem ouvir a verdade, é distância, porque esses aí estão longe, eles estão com a mente escravizada, longe da verdade, dentro da igreja, cantando, dizimando e dançando. Estão manipulados. Eu estou atrás desses que a igreja fala assim, é um desigrejado, não serve mais para nada, aquela irmã não se desviou, está perdida. Esses aí não sabem, se a voz chegar lá, eles vão acordar. Nosso trabalho é insignificante, mas é importante. Estou atrás desses, rejeitado pelo sistema religioso, rejeitado pelas igrejas. São esses que a crise veio, eles estão a um passo de entender o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Então, meus irmãos, pensa que não, existem muitos entendendo, é que a gente não vê. Mas Deus está fazendo um trabalho. Agora, o que aconteceu com Paulo? Se aquela coisa não fosse quebrada na mente dele, contraste com o velho ensino, o ensino da escravidão, ele não iria enxergar, não iria ver. Então Deus interviu, você entende que só Deus pode fazer isso? Entende ou não? É só Deus. Então muitas pessoas estão em crise nas igrejas, elas não aguentam mais, mas elas falam assim, lá dentro deles vem a voz assim, sai desse lugar, sai. Não é o diabo. O diabo está mandando eu desconfiar do missionário. Ele só tem 500 mil casas, está podre de rico, vive cheio de segurança. Vai ver uma coisa que esse cara é um impostor. Não é o diabo, está amarrado. Não vou levantar a mão contra o giro de Deus. Deus está falando no coração dele para ele largar essa gente há anos, mas por medo ele está escravizado ali. Mas a voz vai chegar até ele. Vocês entendem? Eu estou atrás dessa gente caída, perdida. Eu não tenho como chegar a eles a não ser através das redes sociais, nada mais que isso. Nós não temos como chegar. Quando eu falo eu, é nós, que nós somos um corpo. Porque esses estão no ponto de ter o entendimento aberto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que Paulo está orando? Deus, conceda a eles. Faça uma obra dentro deles, dê revelação, espírito de sabedoria, ilumine os olhos do coração, porque Paulo sabe que ainda tinha muito da velharia na cabeça deles. E aquilo impede da pessoa ter uma visão profunda, uma revelação profunda daquilo que é Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Tempos depois, quando a mente dele foi renovada, foi mudada, a mente espiritual foi instalada nele pelo conhecimento da verdade, ele vem anos depois e fala, conforme nós lemos em Gálatas, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E olha o que ele fala, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Presta atenção. Não aprendi. Paulo não foi procurar os demais apóstolos para aprender com eles. E nem recebeu de homem algum. Olha, isso é verdadeiro. Eu não aprendi nem recebi de homem algum. Então você vai falar assim, mas Paulo, como que foi a coisa? Mas
mediante revelação. Deus interviu na vida dele, na mente dele, abriu o entendimento dele e deu revelação. Sem revelação eu não vejo, eu não compreendo, eu não entendo, eu não penetro no mundo espiritual. Se Deus não abrir a palavra dentro de mim, eu não compreendo. Por isso que só abre o entendimento das pessoas o Espírito de Deus, só faz a obra para entender o Espírito de Deus. Por isso que você deve dar graças a Deus. Por quê? Porque você entendeu. Você não saiu da religião, não saiu do falso evangelho, você entendeu. Olha a obra de Deus na sua vida. Olha o que aconteceu na tua mente, dentro de você. E muitas pessoas que você estava no sistema, você achava que elas eram superiores a você, mais elevada que você volta agora, ainda elas estão com aquela mente escrava, e você não está mais. Era o contrário. Aqueles que te orientaram, não faz isso, não sai daqui, não faz isso, olha o diabo, que eram teus conselheiros, hoje eles estão ainda aprisionados. Com a velha mentalidade, Deus te libertou da velha mentalidade pelo poder de Deus. Eles estão lá ainda. Aquele pastor famoso que levava você para o Velho Testamento e gritava, e tinha eloquência, e todo mundo, nossa, que homem de Deus. Hoje ele está com a mente antiga, escravizado, não teve revelação do Evangelho da Graça de Deus. Está pregando o mesmo judaísmo do passado. E você saiu disso. Está livre, não é? É intervenção de Deus. Não aprendi de homem algum, e nem recebi, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Agora vamos lá para Atos capítulo 16, você está aí no 9. Atos capítulo 16. Esse capítulo aqui, do verso 16 em diante, fala do espírito de adivinhação, esse espírito que está nas igrejas. Mas não é isso que vamos falar. Vamos ler do 11 até o 14. Atos 16, 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos. Chegaram na cidade de Filipos, cidade da Macedônia. Primeiro distrito e colônia nesta cidade. Permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, olha lá, temente a Deus, ela temia a Deus, levava a Deus a sério sem entendimento, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração. Olha, uma mulher que era temente a Deus, ela era religiosa, começou a escutar o que Paulo falava. E o que o Senhor fez? Olha aí, o que o Senhor fez? Lhe abriu o coração para quê? Para entender as coisas que Paulo dizia. Quem que abriu o coração dela? Foi ela? Foi ela que abriu o coração dela? Não. Ela começou a ouvir aquilo que Paulo estava dizendo, e Deus abriu o entendimento dela. E ela começou a entender o que Paulo estava. Não partiu dela. Não foi ela que se decidiu. Ela era temente a Deus, religiosa. Mas Deus abriu o entendimento dela para quê? Para que ela entendesse o quê? Aquilo que Paulo estava falando. Então essa é a nossa oração. Senhor, abra o entendimento. Senhor, abra o entendimento. Quando você for orar, fala, Senhor, abra o entendimento das pessoas, dos chamados, dos predestinados, desse povo que está escravizado nessa igreja que se tornou um partido político, que prega ódio. Sinto dizer, meus irmãos, cujos representantes aparecem falando um monte de mentira, e eles estão cegos, não vê que o diabo é o pai da mentira. Abra os olhos dessa gente.
Que eles venham ter entendimento da verdade, entendimento do Evangelho, entendimento da verdade. E Deus abriu o entendimento de Lídia, e Lídia veio a entender o que Paulo falava. Foi uma ação de Deus. Então, vamos voltar para o mesmo texto agora. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 1, onde nós estamos, né? E vamos ler de novo o verso 15. Onde Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de agradecer a Deus, agradecer por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Eu oro por vocês, tenho o coração cheio de gratidão a Deus, porque vocês acreditam. E o que Paulo pedia para eles? Paulo via tudo isso, essa coisa simples que nós estamos falando. E o que Paulo pedia? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda lá onde você nasceu de novo, lá no seu espírito, conceda o quê? Espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação de quê? No pleno conhecimento dele, para que vocês tenham um conhecimento de Deus, um conhecimento do Evangelho. Então, o que é espírito de sabedoria e revelação? Aí você vai ouvir a pregação do Evangelho, é a sabedoria de Deus. E você vai ouvir e vem, no teu espírito Deus vai revelar, vai dizer assim: entenda, é verdade, entenda, esse é o caminho. Sabedoria e revelação para você ter o quê? Para você ser bom, ser melhor que alguém, ser orgulhoso, querer ser mais santo que o outro. Não. Para você ter um pleno conhecimento de Deus, para que o mundo espiritual se abra e você tenha não um conhecimentinho de Deus assim, mas um pleno, uma abundância, conhecimento de Deus. E como é que eu vou conhecer a Deus? Eu não conheço a Deus se não conhecer o Evangelho. O Evangelho me revela quem é Jesus e eu creio de acordo com aquilo que está no Evangelho. Eu não conheço Deus à parte do Evangelho. Vocês estão entendendo? Aí eu vou criar um Deus místico, um Deus cheio de misticismo, um Deus que precisa de água, um Deus que precisa de terra, um Deus que precisa de folha de planta, que precisa de sal grosso, madeira em forma de cruz, que precisa de água do Rio Jordão, que precisa de unção com óleo. Aí eu começo a ter uma mentalidade de um Deus como se fosse num terreiro de macumba, numa igreja feiticeira. Não é isso. Quando o Evangelho vem, eu vou ter um pleno conhecimento de Deus. Abriu o meu entendimento, lá dentro de mim eu tive espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Agora Paulo fala que nós temos olhos interiores. Aonde estão os nossos olhos interiores? Um lugar que enxerga no nosso espírito. Continua a leitura. Vou ler o 17 de novo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha lá. Agora Paulo diz que nós temos olhos, iluminados os olhos do vosso coração. Para mim, saber o quê? Para saberdes qual é a esperança. Você foi chamado. Qual a esperança de ser um chamado por Deus? Existe uma riqueza nisso. Qual a riqueza da glória da sua herança dos santos? Você possui uma herança dos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da sua força, da força do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. Então o que Paulo está dizendo? Existem olhos espirituais lá no nosso espírito. Então Paulo está dizendo: Deus, ilumina os olhos do coração lá dentro deles, que eles passem a enxergar, ilumina os olhos do coração para que eles possam compreender que você foi chamado por Deus para ver isso,
que você é um salvo, um escolhido, um liberto, um justificado, que não perde mais a salvação, que não tem maldição sobre você, que você não está largado na mão do inimigo, que você é herança de Deus, propriedade exclusiva de Deus, para que vocês possam compreender que riqueza existe em ser um chamado por Deus, que herança existe por trás disso. Isso Paulo está pedindo para eles, porque Paulo sabe que ainda eles são infantis. E tem muita coisa na cabeça que precisa ser mudada. A mente natural ainda tem muito da mente natural na mente deles, precisa ser eliminada. Então Paulo fala que eles têm os olhos do coração iluminados. E só mais um pouquinho. Vamos voltar para Romanos. Tudo isso está no Evangelho, nas cartas de Paulo. Romanos capítulo número 12. Olha o que Paulo fala. Verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Agora, o que nós temos que fazer com esse nosso corpo traidor, o corpo do pecado? Que apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? Meu corpo me pede todo dia, coma demais, adultere, cobice, faça isso. Meu corpo está todo dia me traindo, me levando a fazer coisa errada na minha natureza caída. O que é sacrificar o corpo? Eu vou dizendo não, eu não adultere, eu não vou cair na mentira, eu não vou cair na prostituição, não. E vou sacrificando esse corpo vivo, é o sacrifício vivo. Vocês estão entendendo? É uma negar a natureza humana. Ô pastor, quer dizer que eu não posso comer um pouquinho a mais? Claro. Pastor, quer dizer que não estou dizendo isso. Você tem coisas que são listas. Mas aquilo que o teu corpo pede, essa natureza humana pede, essas emoções malignas pedem para você fazer coisa errada, você vai sacrificando. Não vou alimentar isso. É o sacrifício vivo. E depois ele diz, olha lá, apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo, olha lá, é santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O que é o culto racional a Deus? Estou negando a minha natureza caída, meu corpo sendo levado ao sacrifício, não vou alimentar ele com as coisas do pecado. Agora eu tenho uma capacidade de raciocínio, eu tenho um raciocínio. O que é o culto racional? Quando eu estou prestando culto a Deus, eu presto com inteligência, com raciocínio. Eu penso, não fico fazendo um montão de bobeirada, descontrolado, um culto tudo atrapalhado. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento de sabedoria. Ele implantou na minha mente a mente de Cristo. Eu tenho sabedoria, eu tenho um culto com raciocínio. A minha mente pensa como o Evangelho. E eu me comunico com Deus na inteligência do Evangelho, que é a palavra dele. Um culto com inteligência, com raciocínio. Por isso o culto onde só tem música, todo mundo pula, grita e cai, e não dá em nada na palavra, é um desperdício. É um culto sem raciocínio. Um culto baseado na feitiçaria da carne, não presta para nada, não muda a mente de ninguém, só vive nas emoções. Agora Paulo falou uma outra coisa, olha lá, não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos. Como é que eu vou transformar? Como é que a minha vida vai ser transformada? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele fala assim, olha, essa mentalidade do homem natural, essa mentalidade do mundo, essa mentalidade desse falso evangelho, daquilo que se diz evangélico que não é, não se conforme, não deixa a tua mente entrar nessa forma. A dona de casa vai fazer um bolo em forma de coração, arruma uma forma lá, faz aquela massa em forma de coração, quando sai aquele bolo em forma de coração. Isso é conformar. Então, não vos conformeis, eu não me conformo com esse falso evangelho, não me conformo com a política que capturou e sequestrou a igreja, não me conformo com esse agente da televisão que prega o falso evangelho, não me conformo com esses apóstolos que exploraram as pessoas, não me conformo com esse ensino, não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos. Como é que eu vou me transformar?
Como é que eu vou me transformar? A pessoa pensa que sua vida vai ser transformada. Ela vai lá, alguém põe um olhinho na testa dela, não vai transformar nada. Vou ficar sem comer, fazer um jejum da transformação. Vai ficar, quando voltar a comer, vai dar no mesmo. Se a mente não for mudada, se a forma de ver o Evangelho, de aprender, de crer, se o Evangelho não for implantado em você, nunca haverá transformação de vida, haverá farsa. Você vai na igreja, mantém uma aparência, fora da igreja vive a mesma coisa. Não tem mudança de nada. Está na mesma luta, na mesma angústia, na mesma tristeza. Quando entra na igreja, tem que falar, tudo bem, meu irmão, na luta, tudo com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Já até decorou para responder isso. O Cristo no barco, tudo vai muito bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que fora está angustiado, está em depressão, está no medo, está no conflito de em casa, está todo derrotado. Aí na igreja está empalhado. Amém, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória, glória. Não é assim que faz? Se a mente não for mudada, eu posso estar 30 anos na igreja, eu sou um velhaco de igreja, um diabo velho que estou ali, não mudo em nada. Se a mente não for mudada pelo Evangelho, você está lá naquela tradição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Amém, amém. Né? Está lá a vida inteira, nono, está beijando o santinho, catando as coisinhas oradas dos pastores falsos. Está lá, abre a bolsa da irmã, está cheio de coisinha orada. Não toca nisso, é de Deus, é do homem de Deus. Transformai-vos pela renovação do teu entendimento, da tua mente. Essa é a verdadeira transformação. Por isso que a pregação do Evangelho vai entrando, vai desalojando aquela mente natural, vai implantando a mente de Cristo e você vai sendo transformado de dentro para fora. Começa aqui a transformação. Aí o que vai acontecer? Olha lá, aí a porta se abre, olha lá. E não vos conformeis com este século, verso 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí eu vou entender, e experimentar. Para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a minha mente é transformada, eu vou experimentar o quê? A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a minha mente é transformada, eu sou transformado, eu vou entender o quê? A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida. Que eu fui justificado, liberto do império das trevas, na minha vida não tem maldição, eu não perco a salvação, sou selado com o Espírito Santo, sou redimido, herdeiro de Deus, comprado pelo sangue da cruz, propriedade exclusiva dele, e vou viver eternamente com ele. Eu compreendo a vontade de Deus. Qual é a tua vontade, Senhor? Fala comigo, aí fecha os olhos que eu ouvi uma voz. E a Bíblia está ali, a vontade de Deus está ali nas cartas de Paulo, e ele não vê. Você entende isso? Então, qual é o meio de transformação? Renovação da mente. Então, por que Paulo fala, conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação, ilumine os olhos do coração para que eles possam entender a riqueza de ser chamado, para que eles compreendam desde o verso 3 do capítulo 1 de Efésios, tudo aquilo que Paulo explicou, e eles iam ser tomados por toda a plenitude de Deus. Recebe essa palavra de hoje. Fala assim, amém, e vamos ficar em pé e vamos fazer a breve oração. Senhor, nós te adoramos nesta manhã, profundamente, em espírito e na verdade que é o Evangelho. Nós queremos pedir que onde chegar esse arroz com feijão, essa pequena pregação, essa frágil pregação, que haja corações iluminados, Senhor. Que muitos que são tidos por desviados, largados, perdidos, venham encontrar uma mente renovada e a revelação do Evangelho da graça de Deus. Esse é o nosso desejo, crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.